Saudações, Shinobis! Estou iniciando hoje uma nova série aqui no canal chamada Segurança no Android. De forma paralela à série Privacidade no Android, que ainda continuará sendo lançada, decidi iniciar essa nova série, pois devemos separar o que é segurança, o que é anonimato e o que é privacidade. Dessa forma, inicio aqui hoje esta nova série sobre Android, falando um pouco sobre senhas. Você utiliza a mesma senha para diferentes contas? Se sim, você deve parar imediatamente. Para quem é inscrito aqui do canal, a ideia de que privacidade e conforto estão quase sempre em linhas opostas não é nenhuma novidade. Porém, o mesmo também ocorre quando o assunto é segurança. E pelos mais variados motivos, é comum precisarmos criar dezenas de contas em diversos serviços e até mesmo alternar entre essas contas. Para tornar essa atividade mais cômoda, rápida e prática, optamos então por trabalhar com vários logins utilizando uma mesma senha e, como se não bastasse, geralmente essas senhas costumam não ser muito longas e sequer possuem muita diversidade de caracteres, já que o objetivo é justamente o de decorar a palavra passe. Tudo parece muito bonito, até você descobrir que cyberataques a Big Tech são muito comuns e resultam em vazamentos de grandes bancos de dados. São vazamentos críticos e o pior de tudo é que entre os dados vazados estão as senhas dos usuários cadastradas nesses serviços. Ou seja, a senha que você mesmo registrou para utilizar o Facebook, que também é usada para o seu e-mail, sua conta no Mercado Livre ou para o acesso de suas fotos, vídeos e outros arquivos no serviço de nuvem, está agora nas mãos de um hacker. Um terceiro nem um pouco confiável e com péssimas intenções para o uso das suas informações. A situação fica ainda mais grave caso o usuário também não utilize o recurso de verificação em duas etapas. Dessa forma, a tarefa de eventuais invasores fica bem mais fácil, já que a simples inserção da senha na página de login já será o bastante para o acesso total à sua conta, ou pior, às suas contas. E aí você se pergunta, certo, mas como resolver essas questões? Eu utilizo inúmeros serviços, possuo até mesmo centenas de contas, e eu simplesmente não tenho como me lembrar de uma senha diferente e complexa para cada uma delas. E eu te digo, você está corretíssimo. É realmente inviável lembrar de senhas extensas, ainda mais quando elas são muitas. E você não precisa se lembrar. E não, eu não estou falando sobre anotá-las em um papel. Esse método, além de arcaico, é ainda menos prático do que a solução que eu vou apresentar, além de não ser a prova de furto. A rápida deterioração do papel também é outro inconveniente a ser considerado. E diante de todos esses problemas de segurança e a inviabilidade de se manejar tantas senhas, apresentarei então, a partir de agora, soluções de código aberto para fazerem o trabalho por você, os gerenciadores de senhas ou Password Manager. Como alguns já devem imaginar, um Password Manager ou gerenciador de senhas é justamente um software que permite múltiplos registros diferentes de login e senha, um para cada conta. Assim, o usuário pode organizar as suas diversas contas em um único recipiente, sem ter a preocupação de lembrar de cada uma delas. O uso de um gerenciador possibilita criar senhas mais extensas e complexas, portanto mais difíceis de serem quebradas por força bruta, além, é claro, de permitir a criação de várias senhas, uma para conta diferente, conforme já recomendado nesse vídeo, e por outros inúmeros especialistas no assunto. Além destas vantagens, os softwares a serem abordados neste vídeo oferecem criptografia AES e Two-Fish, o que torna extremamente difícil que um terceiro, mesmo que imposto no seu celular, tenha acesso a alguma das suas senhas que estão armazenadas em um banker criptografado e somente serão visíveis após serem descriptografadas pela chave mestra. Apenas você, o usuário, vai saber essa chave mestra e é a única senha que você vai precisar decorar. Dito isso, há várias ferramentas que, em tese, armazenam suas senhas de forma segura, porém, é necessário tomar um cuidado redobrado quando o assunto são gerenciadores de senhas. Afinal de contas, você não vai inserir a senha do banco em qualquer lugar, não é mesmo? A primeira coisa a ser verificada é se o software é de código aberto, o que traz uma transparência enorme ao usuário. Outro ponto bastante relevante é saber se há criptografia e qual sistema de criptografia está sendo utilizado para gerenciar as suas senhas, para resguardar as suas senhas. Em seguida, partimos para o próximo ponto, que é saber onde esses dados estão sendo guardados.
em um servidor de terceiros ou localmente armazenados? Bom, é sempre preferível guardar os seus dados sensíveis dentro da sua própria casa a armazená-los na casa de seu vizinho. Portanto, alternativas que ofereçam ao usuário a opção de guardar as suas informações localmente, isso é, em seu próprio dispositivo, serão sempre bem-vindas. Apresento-lhes então dois aplicativos que vão gerenciar suas senhas de modo totalmente criptografado. O primeiro deles é o KeePass DX. Este gerenciador armazenará suas informações dentro de seu próprio aparelho e o criptografará, exigindo uma senha definida pelo próprio usuário toda vez que for aberto. Ao iniciarmos o programa, teremos a opção de criar um novo banco de dados ou importar um já existente. Então, será criado um arquivo contendo todas as informações registradas pelo aplicativo e esse arquivo poderá ser transferido entre os dispositivos do usuário. Inclusive, também é possível transferir entre computador e celular. O KeePass tem uma gama de compatibilidade muito grande com os seus próprios softwares e consegue fazer a leitura de outros bancos de dados exportados ou importados entre sistemas diferentes, entre computadores e celulares, por exemplo. Bem, escolhendo a segunda opção, criar novo banco, uma janela se abrirá e o usuário poderá renomear o arquivo do banco de dados, que é aquele onde serão armazenadas todas as informações preenchidas dentro do aplicativo, e após salvar, o usuário deverá então definir a chave mestra, ou seja, a senha que ele utilizará para abrir esse gerenciador e descriptografar as informações. E a partir de então, já é possível criar uma entrada para registrar usuários e senhas clicando no botão laranja com a inscrição de um símbolo de mais. Um recurso bastante interessante do aplicativo, exibido nessa próxima tela, é a geração de senhas automática. O usuário pode selecionar a extensão, ou seja, quantos caracteres formarão a senha e quais tipos de caracteres vão estar presentes na combinação, como letras maiúsculas, minúsculas, dígitos, espaços, etc. Lembrando que quanto maior e mais diversificada for a combinação, mais seguro você estará. Caso o usuário queira fazer a sua própria senha, é recomendável formular uma frase composta por caracteres variáveis. Ao preencher os campos, o usuário poderá descrever o nome do serviço, como por exemplo, ao registrar login e senha de acesso para o e-mail, é interessante colocar o nome deste provedor de e-mail. No primeiro campo, por exemplo, colocaríamos ali o nome do provedor. Se estivermos falando sobre o Tutanota, por exemplo, colocaremos Tutanota. E no campo do URL, também seria recomendável colocar o endereço que levará à página de login do Tutanota. E nos campos seguintes deverão ser inseridos então os dados de acesso. Bem, também é possível fazer a adição de observações ou notas à entrada e até mesmo programar uma data de expiração para a senha. Há ainda uma opção para configurar senhas HOTP e TOTP. A sigla OTP ou OTP significa One Time Password. Basicamente, são senhas utilizadas para um único acesso, com a diferença de que as senhas HOTP expiram por evento, ou seja, por uso, enquanto as TOTP expiram por tempo. Portanto, é uma palavra passe que funcionará apenas durante um certo intervalo. Também é possível criar grupos dentro do KeePass que funcionam como pastas. Assim, caso o usuário queira, poderá então organizar suas entradas, isso é, as suas senhas, dentro dessas pastas, classificando-as de acordo com a natureza daquela senha. Por exemplo, o usuário pode criar um grupo ou uma pasta chamada bancos e aí colocar todas as senhas de bancos que eventualmente ele tenha dentro daquela pasta para que então ele tenha um acesso mais fácil e mais organizado àquela categoria de senhas. Poderá criar outro grupo ou outra pasta para e-mails ou contas de nuvem e por aí vai. Por fim, o aplicativo oferece uma enorme variedade de configurações, sendo possível inclusive remover a solicitação feita pela chave mestra ao abrir o aplicativo. Porém, isso não é nem um pouco recomendado. Abrir o banco de dados por padrão em modo somente leitura também é uma opção configurável. Assim, nessa opção, caso o usuário selecione, serão impedidas modificações. Abrir o banco de dados com o uso de impressão digital também não é recomendado, porém é outra opção disponível ao usuário, e alterar o comprimento padrão das senhas geradas automaticamente pelo aplicativo. Muitas outras funções aqui presentes nesse aplicativo serão exploradas minuciosamente no curso de Privacidade, Segurança e Anonimato para smartphones Android. É um curso que estou fazendo em parceria com o Anderson, do canal Anderson A, e caso vocês tenham interesse, peço para que, por favor, inscrevam-se no canal dele e em breve traremos mais notícias sobre o desenvolvimento do curso. Outra excelente opção para o armazenamento de suas senhas é o Bitwarden.
Diferentemente do KeePass, o Bitwarden possui um sistema de armazenamento em nuvem, permitindo que o usuário sincronize os dados entre dispositivos automaticamente. Apesar disso parecer uma péssima ideia, todas as informações são fortemente criptografadas antes de serem transmitidas aos servidores da Bitwarden. O aplicativo já passou por testes em busca de erros e se saiu muito bem. Portanto, o software open source é uma opção considerada segura e, em certos aspectos, mais cômoda do que o KeePass. Bem, vamos então aqui analisar a versão gratuita do aplicativo, ok? Ao iniciarmos o aplicativo, teremos então que criar uma conta, preenchendo dados como e-mail e nossa senha mestra, a mesma senha exigida pelo KeePass, a senha que abre o aplicativo, que descriptografa seus dados. Bem, criada a conta, seremos levados à tela principal do aplicativo, onde então poderemos criar as entradas de maneira bastante organizada. Note que o aplicativo já estabelece algumas divisões entre credenciais, cartões de banco, identidade e notas seguras. Essas divisões funcionam como pastas, e cada um desses tipos de entrada já fornece ao usuário campos específicos a serem completados com dados relativos de cada documento. É realmente um recurso bastante útil e é um ponto positivo para o Bitwarden em relação ao KeePass. Pelo menos eu achei o Bitwarden, nesse sentido, bem mais organizado do que o KeePass. Até mesmo para nós inserirmos essas entradas, essas pastas com os modelos prontos de documentos são bastante úteis, pois já possuem, como eu disse, campos para que nós preenchamos as informações específicas de cada documento. Prosseguindo, nas configurações também há recursos interessantes como a verificação em 2 etapas, definir credenciais PIN para desbloquear o aplicativo e também o aplicativo pode gerar senhas, sendo possível alterar o comprimento e os caracteres que formarão a palavra passe. Além disso, também está disponível o histórico de senhas geradas, caso o usuário queira consultar quantas e quais foram as combinações já geradas pelo aplicativo. Com recursos muito semelhantes e uma interface mais simples, o Bitwarden também é um poderosíssimo gerenciador de senhas com muitas ferramentas úteis ao usuário. Eu cito aqui que também é possível acessar um cofre na web mediante a entrada de um login e senha. Portanto, a meu ver, esse gerenciador compensa a perda de conforto por ter que administrar várias senhas com funções bastante práticas. E por hoje é isso aí, Shinobis. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade e, em caso positivo, vou pedir a praxe para que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem com quem vocês puderem e, caso estejam gostando do nosso trabalho, considerem se inscrever aqui no canal. Esse é o nosso trabalho. Nós realmente vivemos disso e para isso, então seria muito bom poder contar com a colaboração de vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!